estamos transmitindo ao vivo nessa manhã devido à nossa situação, em relação à pandemia, mas nós estamos aqui no templo para adorar o Senhor. Quero convidar todos vocês que estão presentes a estarem comigo na presença do Senhor. Nos ajude a poder participar. Você que está conosco, nós já queremos dar início nesse momento, nessa hora, através da palavra de Deus. Você que está na sua família, na sua casa, pega a Bíblia, pega a palavra do Senhor e vamos abrir os textos sagrados para que nós possamos nesta manhã mais uma vez ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, vai nos dar a sua palavra e através dela nós vamos sair daqui edificados. Quero agradecer a participação de todos os nossos irmãos que estão nesta manhã participando da primeira celebração da ceia de domingo. É inédito isso, na nossa igreja, devido nós estarmos hoje em números reduzidos para poder estarmos presentes, mas não se esqueça, estamos separados, mas unidos, e eu espero que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja e todos vocês que estão em casa a abrir as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 14, nós vamos ler do versículo 11 a seguir. Gênesis capítulo 14, versículo 11 ao 17, para nossa meditação. É um texto um pouco extenso, eu vou ler até o 18, tá? Gênesis 14, do versículo 1 ao versículo 18. Espero poder trazer nesta manhã uma mensagem que venha a ser uma mensagem rema, uma mensagem transformadora para a sua vida e para a sua família, nesse primeiro momento em que nós estamos passando de domingo, a primeira celebração da ceia. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 14, versículo 1 a seguir. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, Estezoar. Todos esses se juntaram no vale de Sitim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carmaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, e aos Oreus no seu monte Seir até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, Estezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão
que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E para finalizar o versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Quero repetir o versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero já dar início nesta manhã com a sua vida na casa do Senhor, e aí você que está no seu lar, orando a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer nesta manhã mais uma vez, mediante a sua soberana palavra poderosa que é, para transformar, para renovar, para nos trazer, ó Pai, os céus nesta manhã, para alcançar a vida dos teus filhos que estão, Senhor, em seus lares, acompanhando a transmissão ao vivo, Jesus, através, ó Pai, dessa live, que o Senhor possa, ó Pai, transformar corações que estão no alcance da minha voz, deste momento, Pai, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entronizarmos ao nome do Senhor, e queremos pedir que a Tua paz, que a Tua presença esteja conosco durante o tempo que nós estivermos ministrando a Tua palavra, e que ela possa trazer vida, e vida com abundância aos corações. É o que nós te pedimos, agradecendo e abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar, pode participar conosco, e nós vamos dar início aí à ministração da palavra de Deus. Quero aí convidá-los, a acompanhar conosco o texto que nós lemos, que está em Gênesis capítulo 14. Nós lemos aí a palavra, e é através dessa palavra que nós vamos nesta manhã nos apoderar das verdades aqui contidas. Para quem nunca ouviu, para quem nunca sabe, para quem nunca soube, nós lemos um texto em que existiram 4 reis. Esses 4 reis dominavam a época, e diz a Bíblia que um dos reis, que era o rei de Sodoma, ele resolveu, ele era oposto aos 4 reis. Eram 4 reis que dominavam Sodoma, que dominavam todos esses 5 reis. E eles resolveram simplesmente não mais participar, não mais estarem servindo a eles. Durante 12 anos, a Bíblia diz que serviram a esses 4 reis. 12 anos, Sodoma e Gomorra e mais 3 reis serviram aos 4 reinos. E chegou um momento em que Sodoma resolveu: nós não vamos mais servir, nós não vamos mais estar em servidão. Então no 13º mês, diz a Bíblia que eles simplesmente se rebelaram e resolveram não mais participar, não mais viver em escravidão. E aí automaticamente o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e mais 3 reis, eles se reuniram para irem contra, para se defenderem contra os 4 reis. E observe que 4 reis têm muito mais poder, possivelmente, sobre 5. E o que aconteceu? Automaticamente eles foram para a guerra. E quando foram para a guerra, diz a Bíblia que os 4 reis conseguiram vencer os 5 reis. Acompanhe comigo o versículo de número 10, e você vai encontrar o texto dizendo: e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Observe que os 2 reis de Sodoma e de Gomorra caíram no vale de Sidim. E diz a Bíblia que estava cheio de poços, e nesses poços tinha betume, piche. O que nós entendemos é que no lugar onde eles estavam, eles não tinham condições de sair, eles estavam tolados.
E infelizmente é o que acontece muitas vezes com pessoas ou com situações em que pessoas vivem e que precisam sair desse toleiro. Eu quero nesta manhã ministrar sobre a sua vida, que a sua família precisa sair, precisa estar debaixo da proteção de Deus. E através, ó Pai, da ministração nesta manhã, eu quero que o Senhor possa alcançar os lares que estão nas suas casas. Que independentemente qual seja a luta, qual seja a dificuldade, o Senhor trará livramento para essas pessoas, ainda que elas não sirvam ao Senhor, ainda que elas estejam, Pai, nessa situação, no toleiro, mas eu tenho certeza que o Senhor mandará o seu socorro e a provisão de Deus vai chegar sobre essas pessoas. A Bíblia nos ensina que Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estavam vivendo na verdade, em guerra. Só que o detalhe que eu queria que vocês percebessem: Sodoma e Gomorra são as duas cidades que foram destruídas por Deus, através de fogo que caiu do céu. E se você for ler Gênesis 13, a cidade de Sodoma está inserida aí no versículo 13. Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O texto diz: e eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então observe que essa cidade de Sodoma era uma cidade que realmente tinha um problema. Por quê? O problema dela não era só político. Os 4 reis que invadiram, ou que lutaram contra os 5 reis, aonde está Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma não era somente uma guerra em que eles estavam reivindicando impostos, escravidão física e política. Existia uma escravidão espiritual. Então a luta de Sodoma não era só política. A guerra que veio contra Sodoma não era política, ela também era espiritual. E eu queria que você entendesse que quando a gente está realmente numa situação política, como nós estamos vivendo hoje, a nação brasileira e todo mundo está vivendo hoje situações de guerras políticas, interesses políticos. E a gente observa que também por trás de tudo isso que está acontecendo no Brasil, também existe uma mão divina, algo de Deus. Assim como aconteceu na cidade de Sodoma. A maldade de Sodoma chegou até Deus. E Deus permitiu que Sodoma fosse agora levada, ou melhor, fosse vencida pelos 4 reis. Se você for observar, são 4 reis contra 5. Os 4 reis venceram os 5 reis. E diz a Bíblia que no meio desta guerra, como Ló vivia em Sodoma, Ló, o irmão de Abraão, as suas sobrinhas, a esposa de Ló, e todas as famílias que existiam em Sodoma foram levadas cativa por esses 4 reis. E aí no versículo 12 a seguir, onde nós lemos, diz o texto que Ló, que vivia lá em Sodoma, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma. Ele era filho do irmão de Abrão. Logo, Ló era sobrinho de Abrão. E levaram a sua fazenda, ou seja, os seus pertences, seus gados, seus animais, as suas riquezas, e foram-se. Versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, eles eram confederados de Abraão. Eu quero dar uma pausa aqui para que você possa acompanhar. O versículo 12 diz que Ló vivia em Sodoma, uma cidade promíscua, uma cidade cheia de pecadores. Mas diz a Bíblia que Ló era justo, mas Ló habitava no lugar que não deveria habitar. Ló era justo, porém vivia entre pecadores. Ló era justo, porém vivia em conformidade com aquilo que acontecia na sua cidade. Ló tinha possibilidade de mudar daquela cidade, mas Ló resolveu ficar ali. E por essa razão, como o problema veio sobre a cidade, e Ló vivendo na cidade, o problema também veio sobre Ló. Veio sobre a sua família, veio sobre o seu pai, veio sobre todos ali e a sua fazenda. E eles foram levados cativos. O texto nos informa depois, no versículo 13, que existia Abrão.
A palavra Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Abraão era pai exaltado, e depois eu explico exatamente sobre isso no contexto. Mas Abraão, ele ouviu falar de que a sua família estava em situações de perigo. E é importante que você entenda que quando você ouvir que existe alguém da sua família que está em condições de perigo, você poderia fazer o contrário de Abraão. O que Abraão poderia ter feito? Eu já tenho 75 anos. Ló resolveu essa vida para ele. Ló é que resolveu viver em Sodoma. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso ficar aqui na minha terra. Eu tenho os meus pertences, tenho os meus criados, eu tenho a minha família, tenho a minha riqueza. Simplesmente não posso fazer nada, só vou orar por Ló. Mas não foi isso que Abraão fez. Diz a Bíblia que Abraão ouviu a voz de um enviado dizendo: a sua família está cativa. Eu quero ministrar nesta manhã que se você ouvir a voz de que a sua família não está bem, está em perigo, que você se levante nesta manhã como Abraão levantou, declarando sobre a sua família: o cativeiro não vai dominar a minha casa, o cativeiro não vai dominar a minha família, o cativeiro não vai roubar os pertences da minha família, o cativeiro não vai destruir o meu lar, não vai destruir os meus parentes, não vai levar aquilo que Deus construiu. Porque nesta manhã eu tenho certeza que Deus vai levantar Abraão nesta manhã. Deus vai levantar Abraão na sua casa, Abraão na sua família. Vai levantar Abraão que vai trazer uma palavra do céu melhor, vai se amar, vai realmente reunir o seu lar e vai entrar em batalha, vai destruir e vai conseguir tirar tudo aquilo que o diabo levou. Eu quero declarar aqui nesta manhã de ceia: o diabo já perdeu, o diabo já foi derrotado, e nós somos a igreja do Senhor. Estaremos vencendo nesta manhã, através da orientação do Pai, através da orientação do Filho e através da orientação do Espírito Santo. Eu declaro libertação para a sua família. Tribute a Deus. Abraão podia ficar sentado. Abraão podia ficar onde ele estava. Até porque onde Abraão estava, diz a Bíblia no versículo 13, que Abraão, ele habitava junto aos carvalhais de Manre. Carvalhais, já dá uma ideia de carvalho. O símbolo do carvalho na Bíblia é de força, de poder. Abraão habitava junto ao poder. Vou repetir. Abraão, ele soube escolher aonde ele ia viver. Se você escolher viver ao lado de pessoas fortes, você será forte. Se você resolver viver ao lado de pessoas resistentes, você será resistente. Então você escolhe onde você quer habitar, onde você quer ficar. Se você escolheu estar na presença de Deus, permaneça na presença de Deus, porque a força do Onipotente vai começar a transformar o seu coração, e você também será um homem, uma mulher forte na presença do Senhor. Não permita que nada atrapalhe a sua vida com Deus. Não permita que nada atrapalhe as suas fraquezas. Pelo contrário, que das suas fraquezas você possa tirar força. E a força não é tua, a força vem do Todo-Poderoso. A força vem daquele que criou os céus e a terra. E eu quero crer que nesta manhã, através dessa palavra, a força do Onipotente já está alcançando a sua casa, já está alcançando a sua vida, e você sairá daqui hoje mais forte da forma como você está diante do Senhor. Eu quero glorificar a Deus. Quem quer, levanta a mão. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Tribute a Ele a glória, tribute a Ele louvor e adoração. Ele habitou entre os carvalhais, mas a Bíblia diz que eram os carvalhais de Manre. Se você for para o hebraico e for procurar saber o que significa Manre, a palavra Manre significa vigor. Era um homem de 75 anos. É um homem já idoso. É um homem que depois que Deus determinou o dilúvio, depois do dilúvio, a idade do homem diminuiu
de forma grandiosa. O homem vivia 900 anos. Mas agora o homem tem aí entre 70 e 80 anos para viver. A Bíblia nos ensina que 75 anos ele tinha nessa época. Já era um ancião, já era um homem já cansado. Só que ele sabia onde ele ia habitar, ele sabia onde ele ia ficar, ele sabia onde ele deveria morar. E diz a Bíblia que ele foi morar no lugar onde tem carvalhais, e a cidade, o local é Manre. Manre, lugar de vigor. Ele foi habitar onde tinha força e vigor. Ele foi habitar onde tinha força e vigor. Ele foi habitar onde tinha força e vigor. Ele escolheu esse lugar, porque apesar de ter 75 anos, como ele habitava num lugar onde tinha vigor, ele, diz a Bíblia no versículo ainda, na continuidade do versículo 14 agora: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. Eu quero crer que nesta manhã você vai ser um Abraão, que eu estou sendo aqui um canal de bênção para ser um Abraão. E o meu desejo é que os criados, aqueles que servem a Deus, se armem nessa manhã. O texto diz que Abraão armou os seus criados. A Bíblia diz que Abraão armou os seus criados. E hoje o que seria o armar? A maior arma que nós temos é a palavra de Deus. Se você estiver bem armado com a palavra de Deus, é a primeira arma que você precisa ter para poder vencer as suas guerras, as guerras da sua família. É por isso que essa igreja se levantou nos pilares palavra e oração. Essa é a nossa visão, porque palavra é a primeira arma, e a segunda arma é a oração. Não existe nada que possa se opor à oração de um justo, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que quando a igreja, você ora, existe algo espetacular acontecendo no mundo espiritual, porque não existe maior arma do que a palavra e a oração, a palavra e a oração, a palavra e a oração. E nós seremos nesta manhã mais uma vez armados com a palavra, e continuaremos em oração, porque quem ora e quem lê a palavra, quem ora e vive a palavra, quem ouve e pratica a palavra, quem ora e está diante da palavra, não existe ninguém que possa impedir quando você se levanta para se armar e vencer as suas guerras. Eu quero declarar que através da palavra e da oração, você vencerá todas as guerras da sua vida, todas as guerras da sua família, e nada e ninguém poderá impedir a tua vitória. Eu declaro nesta manhã, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa pelo sangue e pelo poder do nome de Jesus. Tribute a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, enalteça a Ele. Já sentimos a presença de Deus. Deus vai invadir a tua casa, melhor, já está invadindo a sua casa. Invadindo não, porque Ele pede licença, o lugar em que você deixou, convidando Ele nesta manhã para celebrar conosco a ceia do Senhor. É nesse lugar que Deus vai entrar. É nesta manhã que Deus vai trazer o céu ao seu coração e à sua família. Aonde você estiver, o Espírito Santo, Ele está sendo nesta manhã conclamado. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. E se você deixar, eu entrarei, cearei contigo, farei uma festa e celebraremos a vitória que já está chegando. Quem crê, que nesta manhã a vitória já está chegando sobre a sua casa e sobre a sua família. Glorificado é o nome do Senhor. Abraão habita junto aos carvalhais de Manre. E diz a Bíblia que ele se levanta. Ele se levanta contra aqueles que lutaram e lutam contra a sua família. E diz o texto, versículo 4, que ele arma os seus criados, nascidos em sua casa, e o total deles eram 318. E diz a Bíblia que os 318 foram armados.
318 vão lutar contra 4 reis. 318 vão lutar contra 4 reis. Mas não é o número, é a presença de Deus na vida dos números. Não é a quantidade de pessoas, mas é Deus nas pessoas que vai trazer a vitória sobre Abraão e todos aqueles que foram levados cativos. Mas o texto diz que eram 318. Abraão levanta um exército, e diz a Bíblia que ele vai perseguir o exército até Dan. A palavra Dan no hebraico significa juízo. Quem é filho de Abraão, quem está na guerra, vai lutar até o dia do juízo. Eu quero que nesta manhã você não abaixe as suas armas. Pelo contrário, você levante elas com poder e com autoridade. Porque as forças do homem não podem vencer 4 reis. Mas com a força de Deus nós podemos vencer o exército do diabo e toda a sua milícia. Eu quero declarar que você vai vencer na força de Deus, no vigor de Deus. Nos carvalhais de Manre você receberá estratégia para vencer qualquer batalha. Não importa se é um exército, se são 2, se são 3 ou se são 4. Quem esteve conosco na quarta-feira sabe que Efésios capítulo 6 fala sobre os 4 poderes que existem nas regiões celestiais. Eu quero que convidar vocês a abrir lá, por favor. Efésios 6. O capítulo 6 de Efésios. Glorificado seja o nome de Jesus. O versículo 12. Versículo 12. Os 4 reis que estavam lá lutando, eles tipificam as forças do mal, que Abraão se levanta agora para guerrear. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. 1. Contra as potestades. 2. Os príncipes das trevas desse século. 3. E o último e 4. Contra as hostes espirituais da maldade. Quantos? 4. Abraão vai lutar contra 4 forças. Eu quero que você entenda que existem forças contra a sua família, mas não poderão prevalecer, porque Deus vai levantar Abraão nesta manhã de ceia. E nessa manhã de ceia, Deus levantará Abraão e homens e mulheres que vão guerrear, vão se armar e vão pelejar contra 4 forças. E essas forças não podem, porque existe um Deus que nos dá força, que nos dá poder, que nos dá autoridade, e que nos dá vigor para vencer qualquer batalha. Receba a presença dele nesta manhã, receba na tua casa a presença dele nesta manhã. Nós vamos celebrar, porque daqui a pouco ele se manifestará e trará consigo pão e vinho. Ele está a caminho, ele vem trazendo pão e vinho para nós celebrarmos a nossa vitória. Versículo de número 15. E dividiu-se contra eles de noite. É durante a noite que nós estamos praticamente agora, estamos num relógio de oração. Cada um na sua casa, divididos em corpos, mas unidos no Espírito. Divididos de noite, todos aqueles que estavam envolvidos na sua família, os 318, seus criados. E diz a Bíblia que os 318 dividiram-se em partes, possivelmente em 4, porque eram 4 reis. A igreja do Senhor precisa entender que nós estamos numa batalha, e cada um está entrando na guerra em uma área. Porém são 4 espíritos, 4 forças, que nós lemos em Efésios 6 e 12. Eles se dividiram durante a noite. É durante a noite que nós vamos usar a segunda arma, que é a oração. Estamos recebendo nesta manhã uma ministração da palavra e nos armamos na palavra. E quando formos para casa, vamos buscar a Deus em oração, dividindo os horários, para que nós possamos vencer todos os espíritos contra a nossa família. O versículo 15 ainda continuando. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Vocês já ouviram falar sobre os esquerdistas?
Os esquerdistas de hoje, os esquerdas, são aqueles que são contrários ao governo, são contrários àquilo que está sendo declarado, pelo menos agora, pelo nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Os esquerdas já existiam aqui. Os esquerdistas são velhos. Está na Bíblia. Gênesis 14, versículo 15. Eles ficavam à esquerda de Damasco. Todos aqueles que estão à esquerda são problemas. Se você for observar, Deus diz que vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda. Os da direita serão salvos, os da esquerda serão destruídos. Se você for observar ainda nas escrituras, Jesus sentou à destra de Deus, à direita, não à esquerda. Esquerda é canhoto, direita é destro. Jesus está sentado à direita de Deus. Isso fala da força maior. Por isso que a maioria das pessoas usam o lado direito das mãos. São poucos, são menor o número de canhotos. Porque a força maior, de uma forma mais universal, é o lado direito. Mas eles estavam à esquerda. Mas Abraão venceu-os todos da esquerda. E eu quero profetizar sobre o Brasil, que os esquerdopatas serão vencidos pelo poder que estão na vida da igreja em oração. E nós estamos esta manhã levantando uma guerra contra tudo aquilo que é contra aquilo que Deus está estabelecendo através da direção das autoridades do nosso país. Diz o texto que feriu e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. E tomou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer toda a fazenda. Pastor, começou com o quê? Começou com as riquezas, com o dinheiro, com a parte financeira. E depois, ele trouxe também Ló. E quem mais? Seu irmão. E quem mais? A sua fazenda. E quem mais? As mulheres da sua casa. E quem mais? Todo o povo. Não, era para ser melhor, porque eu queria que você declarasse sobre a sua vida. Tudo que o diabo roubou, você pode se levantar nesta manhã como um Abraão. Não ficar sentado e prostrado ouvindo a voz. Pelo contrário, eu me levanto nesta manhã como guerra com aqueles que estão contra a minha família. Vou usar a palavra, vou usar a oração, e vou entrar de madrugada orando ao Senhor, porque nós estamos declarando através da palavra que quem estiver morando nos carvalhais de Manre, que tem a força do Todo-Poderoso, que tem o vigor do nosso Deus, ainda que você tenha 75 anos, ainda que seja um ancião, você receberá nesta manhã a força do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Deus forte, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz, para vencer qualquer tipo de guerra. Nós vamos atrás de tudo que o diabo está roubando das famílias. Abraão vai atrás de tudo. Primeiro ele vai atrás dos inimigos, e vencendo os inimigos, ele tira tudo que o inimigo roubou. A sua luta primeira é contra as forças do mal. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar, não pare de orar. Não pare de orar, porque é durante a noite que nós vamos orar, na perseguição, nas dificuldades. E nós estamos fazendo isso. Nós vamos continuar orando, não pare de orar. Não pare de orar, não pare de orar, porque está vindo ao nosso encontro Melquisedeque. Melquisedeque vai chegar daqui a pouco. No versículo 18, Melquisedeque vai chegando. Eu já sinto nessa manhã Melquisedeque chegando na sua família, na sua casa, aonde você estiver. Melquisedeque, ele é rei de Salém. Ele vai chegar na tua família, ele vai chegar na tua casa, trazendo boas novas, trazendo a vitória e dizendo: o céu está guerreando em teu favor. Por isso receba a vitória de Deus nesta manhã, na tua casa e na tua família. E vamos glorificar, vamos exaltar mais uma vez ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é um Abraão na tua casa. Eu quero que você sinta Deus aí como eu sinto aqui no altar. Você vai ser um Abraão na tua casa. Você vai receber vigor de Deus.
Lama celebre a face. Você receberá nesta manhã vigor de Deus. Você receberá a estratégia de Deus. Mas não se acomode, não se sente. Levante como guerreiro. Não importa se foram levados cativos. Não importa se talvez o prejuízo veio. Não importa se a guerra. Importa que você se levante. Importa que você se levante. Importa que você se levante. E não permita que a sua família seja destruída. O versículo de número 16 ainda. Ele vai trazer primeiro, fazenda. Segundo, Ló. Terceiro, seu irmão. Quarto, a fazenda do seu irmão. Quinto, as mulheres e o povo. O sexto. Observe que a luta de Abraão era em favor de uma pessoa, de uma família. Mas todos foram beneficiados. Eu vou repetir por causa desse glória. Ele foi atrás da sua família. E todos que estavam na mesma situação receberam o livramento de Deus. O nosso objetivo como tempo da família é salvar a família. Mas se tiver alguém que porventura não esteja em condições, até porque às vezes Deus não quer, ou melhor, quer salvar pessoas, mas as pessoas simplesmente não querem ser salvas. Mas através da sua fidelidade, através da sua vida com Deus, de você habitar nos carvalhais de Manre, de se apoderar da palavra, que é uma arma, se apoderar da oração, que é a segunda arma, não há possibilidade de nenhuma força do mal prevalecer, nem contra a sua família e nem contra aqueles que estão ligados à sua família. Então eu quero estender nesta manhã que, apesar de nós estarmos aqui e dirigimos uma igreja ainda menina, pequena, no sentido de tempo, eu quero ministrar sobre a cidade de Jacareí. Que Deus levantará nesta manhã os Abraão, que vai se armar, que vai se amar, que vai lutar por aqueles que são realmente igreja, por aqueles que realmente estão na presença de Deus, mas que também será vitória para aqueles que não estão na presença de Deus. Nós vamos entrar no território do inimigo e vamos arrancar as almas que estão presas nos braços deles. Abraão simplesmente levantou os 318 e foi atrás. E diz a Bíblia que ele tornou a trazer. Diz que ele veio trazendo tudo que o inimigo levou. Será que você pode entender isso? Será que você pode tomar posse dessa palavra nessa manhã? Que você vai receber vitória sobre a forma como você se posiciona? Pastor, mas Abraão é exaltado. Sim, é exaltado, mas Deus está trabalhando. É exaltado sim, mas ele confia em Deus. É exaltado, às vezes ele acha que com o número que ele tem vai resolver, mas daqui a pouco Melquisedeque vai dizer de onde veio a vitória. Daqui a pouco nós vamos entender no versículo 18, a partir do versículo 18, nós fizemos, foi o último versículo da leitura, você vai entender o que é que vai acontecer, o que é que vai trazer para essa vida, para a vida de Abraão, particularmente por a sua atitude. Então não importa como você está, ainda que você esteja ainda sendo projetado, trabalhado, tirado de você algumas exaltações, Deus quer te tornar pai de multidões, pai de famílias. Ele quer te tornar uma pessoa que realmente vença todas as batalhas. E só para vocês entenderem, eu paro aqui e abro um parêntese. Abraão não foi atrás das riquezas. Abraão não foi atrás dos habitantes de Sodoma. Habitantes, na verdade, ele não foi especificamente, mas acabou englobando. Eu quero só dividir. Abraão não foi atrás de bênçãos materiais. Abraão foi atrás de família, de pessoas. Eu vou repetir, tá bom? Abraão não foi atrás de riquezas, de bênçãos materiais. Isso vai acontecer. Ele foi atrás de pessoas. Quando ele soube que pessoas estavam presas, quando ele soube que o seu irmão, que o seu sobrinho, as suas sobrinhas estavam simplesmente cativos, em situações difíceis, ele ouviu falar das pessoas. E ele se levanta para libertar pessoas. Se o seu objetivo é pessoas, Deus lhe dará pessoas. Jesus declarou aos 12, dizendo: eu farei de vocês pescadores, não pescadores de animais, não pescadores de coisas, mas serão pescadores de homens, de pessoas. O que Jesus quer transformar é que você seja um pescador de pessoas.
E Abraão, quando viu que estavam, o texto não diz, Abraão sabendo que tinha muita riqueza, ele cresceu e foi atrás, não, ele foi atrás da família, ele foi atrás de pessoas. E por causa disso, se tu não falar nada vai ser difícil, viu? Aqui eu posso dizer isso, mas olha, preste bem atenção. Quero que você dê um glória a Deus essa manhã, para que você possa entender. Antes do capítulo 13, antes desse capítulo 14 que nós lemos, nós não vamos ler, mas no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, tu serás pai de multidões. Abraão, tu serás pai de pessoas. Abraão, eu vejo em você que você ama pessoas, você ama gente, você trabalha pelas pessoas. Eu vejo em você um caráter que ama pessoas, que quer ver as pessoas de pé, que quer ver as pessoas transformadas, mudadas, pessoas libertas. Eu vejo em você uma pessoa diferenciada, Abraão. Então já te faço promessa: tu serás pai de famílias, pai de pessoas, líder de pessoas, exemplo de pessoas, porque pessoas estão no seu coração. E aqui ele prova. Ele simplesmente está indo atrás de pessoas. E Deus proclama no capítulo 17, não precisa abrir. Ele disse: benditas serão todas as nações. Em 12, Gênesis 12, ele fala: benditas serão todas as famílias. Em Gênesis 17, ele diz, depois do acontecimento, ele será pai das famílias, ou melhor, pai das nações. Ele será pai de nações, ou seja, não só as famílias, mas quem não tem família também ele será pai. Abraão, ele vai ser, na verdade, conhecido como pai de multidões, pai da fé. Então nós temos Abraão como um exemplo de fé. E eu quero que você, nesta manhã, que está ouvindo a palavra do Senhor, se levante como pai da fé, como aquele que vai defender a fé de pessoas que não têm, aqueles que não têm força para guerrear as suas guerras, aqueles que não têm possibilidade, talvez até queriam estar vencendo, mas não puderam. E por que Ló foi levado cativo? Porque Ló estava no lugar que não deveria. Então pessoas que estão no lugar errado, no momento errado, serão levados cativos. Abraão não estava no lugar errado, pelo contrário, Abraão estava nos carvalhais de Mamre. E eu quero abrir um parênteses: escolha onde você vai habitar, ou nos céus ou na terra, ou com Deus ou com o diabo, ou no paraíso ou no inferno. Se você quiser ir para o céu, nesta manhã existe uma palavra: os carvalhais de Mamre é o lugar onde você deve habitar. Não olhe as campinas verdejantes, não seja atraído pelo que você vê, não seja atraído por aquilo que você enxerga, porque o que você enxerga é passageiro, é momentâneo, mas o que você não enxerga, está na Bíblia, é eterno, é para sempre. E você talvez não esteja enxergando nesta manhã, mas eu já vejo a vitória do povo de Deus, eu já vejo a vitória daqueles que habitam nos carvalhais de Mamre. Na sombra do Onipotente irão descansar, e a sombra do Onipotente trará para vocês noite de descanso para suas almas feridas e cansadas. Versículo 17: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E aí a Bíblia faz uma pausa, e no versículo 18 entra alguém em cena. E é sobre esse que eu queria encerrar nesta manhã, esse momento que estamos juntos. Quem é que vai aparecer? Versículo 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, trouxe a ceia, trouxe a comunhão, trouxe naquele instante sobre a vida de Abraão. É nesta hora eu quero que você preste bem atenção. Pastor, o que significa rei de Salém? A palavra Salém significa paz. Quem aparece é o rei da paz. O rei da paz nesta manhã está aparecendo, sabe aonde? Nas suas guerras, nas nossas guerras. Abraão lutou. E o rei de paz chega e diz: ei, está guerreando, né? Eu sou o rei de paz nas suas adversidades. Eu sou o rei de paz nas suas guerras. Eu vou continuar até que você glorifique a Deus. Eu sou o rei de paz nas suas lutas. Eu sou o rei de paz nas suas batalhas. Eu sou o rei de paz nos seus combates. Eu sou o rei de paz nas suas provações.
Eu sou o rei de paz nas suas afrontas. Eu sou o rei de paz nas suas perseguições. Eu sou o rei de paz nas suas tribulações. Não importa qual seja a sua guerra, eu sou o rei de paz. E trago pão e trago vinho. Eu trago comunhão. Eu trago a presença do Pai nesta manhã. Jesus é o rei da paz e trará sobre nós a comunhão do pão e do vinho em nossa vida, nessa celebração nesta manhã. Ele traz paz, Ele traz calmaria, acalma a alma. Ele traz quietude, aquieta a minha alma. Ele traz tranquilidade, tranquilize-se, deleita-te no Senhor, que Ele considerará o desejo do teu coração. Ele traz alívio, é Ele que tira as nossas cargas. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, 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 descanso para as vossas almas. O rei de Salém apareceu na vida de Abrão, e o rei de Salém está aqui nesta manhã, simbolizando a presença do pão e do vinho, para trazer paz, para trazer calmaria, para trazer quietude, para trazer tranquilidade, para trazer alívio, para trazer descanso, para trazer refrigério na minha alma que precisa. Quem é que precisa nessa manhã? Da calmaria do Espírito, da paz do Espírito, da tranquilidade do Espírito, do alívio do Espírito, do descanso que nós precisamos do Espírito. Abraão recebe o rei de paz. O que nos conforta é saber que o rei da paz está presente nas nossas batalhas. Ah, meu Deus, eu sinto o rei de paz nessa manhã, que estão entrando nas nossas adversidades, que vão guerrear as nossas lutas. Por quê, pastor? Porque eu estou interessado em riqueza? Não, porque eu estou interessado em pessoas. Eu estou guerreando por causa de pessoas. Eu estou lutando por causa de pessoas, de famílias. Eu estou entrando em guerra por causa de pessoas que estão cativas. Mas eu declaro nesta manhã, por esta palavra, nenhuma família será amordaçada, presa. Se você acreditar e se levantar nesta manhã, como Abraão que mora nos carvalhais de Manre, a tua família já está com o tempo decretado para estar cativo, porque eu declaro libertação, libertação, libertação sobre a sua família e sobre a tua casa, em nome de Jesus. O rei de paz, ele nunca vem com a mão vazia. O rei de Salém, ele vem com pão. E ele vem com vinho. Eu vou pôr aqui. Ele vem com pão. E ele vem com vinho. Nas suas batalhas, o rei dos reis vem com pão. A Bíblia nos ensina que o pão, em Salmos, ele alimenta o coração. Salmo 104. E o vinho alegra o coração. O pão alimenta o coração. E o vinho alegra o coração. Vou repetir até que você glorifique na sua casa. O pão alimenta o coração. O vinho alegra o coração. Então existe nessa manhã alimento para o coração e alegria para o coração. E foi justamente isso que o rei de Salém trouxe: alimento para o coração e vinho, que é alegria para o coração. É interessante observar que na Bíblia o nome coração não é o coração instrumento, né? Órgão, especificamente, palavra mais correta, órgão. O coração na Bíblia é o centro do homem. Quando se fala o coração da terra, é o centro da terra. Terra não tem coração. Então a palavra coração na Bíblia significa o centro do homem. Então eu vou mudar agora para que você possa entender e glorificar Deus se você quiser. Deus traz alimento para o centro do homem. E Deus traz alegria para o centro do homem. Ele traz simplesmente dois elementos, mas que faz toda a diferença. Porque antes de Cristo ser morto,
Como Melquisedeque simboliza Cristo, nós entendemos que Melquisedeque, na vida de Abraão, era Cristo, participando da ceia, participando da comunhão com ele, levando para ele aquilo que é mais importante. E Jesus, quando ele entra e começa agora a instituir a ceia, ele diz: isto é o meu corpo. Quem não come da minha carne não tem vida. Quem não bebe do meu sangue não tem vida. Então, comendo o pão e tomando o vinho, existe vida. Então Deus traz vida para Abraão. Deus traz vitória para Abraão. Abraão não venceu na terra por causa dele, porque o rei aparece para dizer: ei, eu trouxe para você consolo, conforto. Olha o que diz o versículo 15 ainda, ou 18 ainda. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o nosso sacerdote, que nesta manhã trouxe pão e vinho para nós, para fortalecer o seu coração, para alimentar o centro da sua vida, alimento como pão, e trazer alegria para o centro do seu coração. E a Bíblia diz que quem tem o coração alegre, o seu rosto formoseia, ou seja, o seu semblante muda. Eu vou repetir: o que você vai ingerir hoje precisa mudar o seu semblante. Eu vou repetir: o que você vai participar hoje, se pão é força para o coração, é alimento para o coração que está dentro, é centro, e o vinho, o suco, é alegria para o coração. Quando eles entrarem em nosso interior, o nosso semblante vai mudar, porque nós temos a certeza de que existe algo acontecendo de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Você vai se alimentar, mas vai acontecer algo de dentro para fora. E eu quero que você receba nesta manhã uma alegria no interior, que você possa extravasar sua alegria na sua frente, no seu rosto, na sua face. Eu quero ir para o final, presta atenção, versículo 19 a seguir, que nós não lemos nesta manhã, mas eu quero agora finalizar. E diz a Bíblia que o Melquisedeque, que o rei de paz, que o rei de Salém, que é sacerdote do Deus Altíssimo, que é os céus. Abraão recebeu o céu, venceu aqui e recebeu o céu. Eu vou falar de novo por causa desse aleluia. Ele venceu aqui as guerras e atraiu o céu. Melquisedeque simboliza Cristo, dizendo: ei, nós estamos em comunhão. Eu estou em comunhão com as suas guerras. Não que eu estou a favor delas, estou em comunhão no momento das guerras. E eu vim, para quê? Olha o versículo 19. Eu não vim só com elementos físicos, pão e vinho, que simbolizam alimento para o coração e alegria para o coração. Mas eu trago a bênção. Olha o que diz o texto, versículo 19. E abençoou. Eu vou levantar a mão para você receber. E abençoou. Receba a bênção nesta manhã. Receba a bênção nesta manhã. Receba a bênção de Deus nesta manhã. Diz a Bíblia que as bênçãos, Provérbios 10, 22, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Que você possa receber bênção do Senhor, e que a bênção de Deus possa estar na sua vida, na sua família. Versículo ainda continuando 19. E disse: bendito seja tu, Abraão. Abraão do Deus Altíssimo. Abraão não é do inimigo. Abraão não é de ninguém, é do Deus Altíssimo. Você é do Deus Altíssimo. Se você é do Deus Altíssimo, receba a bênção do Senhor. E quem é esse Altíssimo, pastor? Diz o texto: ele é possuidor dos céus e da terra. Não existe nada que esteja fora do alcance das mãos de Deus. Ele é possuidor, tudo ele possui. Se a sua vida está na presença dele, é teu possuidor, é o Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo, e se você é servo do Deus Altíssimo, existe a bênção de Deus sobre a tua vida nesta manhã.
a bênção de Deus vai tomar a tua casa, a tua boca, a tua vida, e o Pai, a paz do Senhor estará sobre o seu coração. Ele é possuidor dos céus e da terra, é dele. Versículo 20: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Olha quem o sacerdote vai dizer: Abraão, entenda uma coisa, você é exaltado. Então, para evitar de que exista exaltação no seu coração, essa vitória não foi sua. Essa vitória não foi sua. Essa vitória foi Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas suas mãos. As nossas vitórias não são nossas. As nossas vitórias são do Senhor, gente. A sua e a minha vitória é do Senhor. A minha e a tua vitória não vem do terreno, não vem do nível horizontal, vem do vertical, vem dos Deus das luzes, vem do céu, vem da onde você serve, do possuidor dos céus e da terra, é daquele que tem todo domínio nos céus e na terra, é dele que vem a nossa vitória. E Jesus está dizendo hoje: ei Abraão, o Deus dos céus deu os inimigos nas suas mãos. Você venceu todas as guerras por causa do Deus que é na sua vida. Oh Jesus, o Deus que é na sua vida vai te dar vitória. Não se perturbe, não se preocupe, não tenha problema. Só sinta-se em habitar, não mais em Sodoma. Saia do pecado, saia do habitante, no meio de pessoas que não te trazem benefício. Vá para um lugar, esteja em um lugar, nos carvalhais de Manre. Pastor, mas é o meu marido. Então permaneça na tua casa, mas não em conformidade. Se tire, se retire. Fique em um lugar reservado. Onde? Nos carvalhais de Manre. Onde? No carvalho, no pé do carvalho. Fique aonde? No lugar onde existe realmente pra gente vigor. Porque carvalhais de Manre significa força e vigor. Eu só encontro força e vigor naquele que pode todas as coisas. O próprio Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo de número 20 ainda: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E sabe o que ele fez? Ele deu-lhe o dízimo de tudo. Quem reconhece que Deus é possuidor de tudo, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade de guerras, ele sente a necessidade de valorizar o que tem recebido de Melquisedeque. Isso é antes da lei. O dízimo está antes da lei. A lei vai acontecer em Êxodo. Estamos em Gênesis. Em Gênesis, mais ou menos, Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. A lei foi escrita 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, 500 anos depois foi que Moisés escreve a lei e lá coloca sobre o dízimo. Abraão já é um homem que conhece, que entende que ele não é apegado às coisas da terra. Como ele recebeu vitória do céu, saúde, como ele conseguiu vencer batalhas, enfermidades, problemas, condições adversas, frio, nudez, falta de alimento ou escassez, ele não deixa de agradecer a Deus através daquilo que ele produz. Ainda que seja pouco, ele vai no pé, ele vai até Melquisedeque, ele vai até Jesus, que é o símbolo de Jesus. Ele diz: olha, tudo que eu tenho eu devo a Deus, e como prova eu estou colocando o dízimo de tudo, como um sinal de que eu tenho pessoas muito mais no meu coração do que coisas. E eu entreguei o meu dízimo. Versículo de número 21. Depois desse encontro que ele teve com Melquisedeque, que ele entra na história, no meio da história ele entra. Continua a narrativa, versículo 21, que tinha terminado em 17. Versículo 17, eu vou ler o 17 para você entender. 14, 17 de Gênesis. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Vou para o 21.
Observe que eu dei um pulo. Entrou alguém no meio da história, mas já falei sobre ele. Olha o versículo 21, continua na narrativa. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me a mim almas. Ou seja, dai-me o povo que você conseguiu. Porque quando você vencia uma guerra, o povo pertencia ao vencedor. Então, como Abraão foi lutar contra 4 reis, tudo que ele conquistou seria dele. Então o rei de Sodoma, que vê toda a sua terra, o seu reinado desfeito, ele diz assim: olha, fique com o que você recebeu, as fazendas e todo o dinheiro, toda a riqueza. Eu só preciso das pessoas, das almas, porque elas pertencem ao meu reinado. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Quando foi isso? Quando Melquisedeque chegou diante dele e disse: meu filho, foi Deus que te abençoou. Aí o texto diz: eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo. Eu vou levantar minha mão até que você fale alguma coisa, tá bom? Espero que ela não canse, por favor. Enquanto ela está de pé, ela está sendo trazendo vitória sobre a sua vida, tá bom? Versículo 22. E levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Eu não vou me aproveitar da sua situação. Essa igreja não vai se aproveitar da sua situação. Os líderes não podem aproveitar da situação do povo. Eu quero crer que Deus vai levantar Abraão nessa nação, que Deus vai levantar Abraão nessa cidade, nesse estado, que não vai aproveitar da situação do povo. Ele disse: olha, a vitória até me dava direito. Até me dava direito. Mas eu entendi que tudo que eu tenho é melhor do que qualquer bem que eu possa possuir. Porque eu tenho o possuidor dos céus e da terra. Se você tem o possuidor do céu, do Deus dos céus e da terra, você tem tudo na sua vida. Eu espero que você esteja sentindo a presença de Deus no seu lar, como nós estamos sentindo aqui. Se você tem o possuidor dos céus e da terra, você não precisa de mais nada. Abraão, quando disse isso, ele respondeu: eu não fui chamado para ser abençoado pelos ímpios. Eu fui chamado para abençoar vidas, pessoas, ímpios. Eu fui chamado para abençoar a sua terra, a sua vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos chamados e fomos chamados para abençoar a nossa cidade, para abençoar todas as autoridades constituídas, para abençoar todas as famílias, para abençoar você que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Deus nos chamou para ser bênção, canal de bênção, e nós seremos em nome de Jesus, porque nós temos o possuidor dos céus e da terra. Abraão disse: eu fiz algo com Deus, que desde um fio, versículo 23, desde um fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, foi eu que enriqueci Abraão. Versículo 24,
salvo tão somente o que os mancebos comeram. Quer dizer, os meus 318 comeram. Então o que eles comeram não dá para me poder pagar, não dá para devolver. E a parte que toca aos varões, a eles que comigo foram, que é Aner, ou Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Eu, Abraão, abrirei mão do que me pertenceria, porque a minha riqueza e aí eu finalizo lendo só Gênesis 17. Depois de 15 anos, pastor, depois de 15 anos, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, 15 não, 14, né? 14 anos, ele tinha 75. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e será o pai de multidões de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, porque ama pessoas, ama pessoas, ama pessoas. O seu nome será Abraão, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nascer nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo para a vida toda, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Foi depois da presença do rei de Salém, foi depois da presença de receber o pão e o vinho, Deus desceu sobre ele, trazendo uma palavra: eu tenho um concerto com você. Hoje é manhã de concerto. Deus tem uma aliança com você. Quero crer que Deus vai falar. Melhor, já está falando, já falou na palavra, mas vai continuar falando no seu coração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, porque farei um concerto contigo e com a tua descendência, e isso será por estatuto perpétuo. Benditos serão todas as famílias, todas as nações, por causa de você. Se você ama a família, se coloque em pé agora. Enquanto você se prepara para receber o pão, feche os seus olhos e faça um concerto com Deus nesta manhã. O rei de Salém está presente, o rei de paz. Ele veio para trazer consolo ao seu coração. Ele veio para trazer graça à sua vida. Ele veio para trazer condições favoráveis à tua casa. Enquanto você faz um concerto, vai falando com Deus, Deus vai agindo.
Glória a Jesus. Já apresentamos o pão nesta manhã ao Senhor. Já consagramos o pão que você vai participar nesta manhã. Aproveite você que nesta manhã está na sua casa, que retirou o kit da ceia e está agora celebrando nesta manhã com a sua família. O pão traz força ao seu coração, é alimento para o seu coração. E o vinho, o suco de uva, traz alegria para o seu coração. Você que está em casa, levante aí o seu cálice, levante o seu pão. Enquanto nós vamos estar servindo os irmãos que estão aqui, você levanta o seu cálice na sua casa. Nós oremos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, pode servir. Queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor nesta manhã, pela palavra que nós ouvimos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu, e que nos deu, ó Pai, a oportunidade de estarmos presentes nesta manhã, na primeira celebração da ceia do mês de abril, onde os seus filhos estão nos seus lares, apresentando agora, ó Pai, o pão, apresentando, Senhor, o vinho, que é o suco de uva, o pão que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice que simboliza o sangue de Cristo. Nós consagramos, Senhor, porque neste momento ele se torna um memorial, e mediante, ó Pai, a memória de tudo que o Senhor realizou, por ser o nosso Rei de Salém, o Rei de paz, por ser nosso nesta manhã, o vitorioso sobre as nossas vidas e sobre as nossas guerras. Nós queremos sim, Senhor, ministrar sobre todo o teu povo, que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo jamais poderão deixar de existir na vida daqueles que habitam nos carvalhais de Manre, naqueles que habitam entre força e vigor. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer nesta manhã e levantar Abraão na casa, nos lares de cada família. Que cada um seja um libertador, um vitorioso. Que cada um possa receber da parte do Senhor as bênçãos e a força que necessitam para se alimentarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, aprendendo de Paulo, ou melhor, Paulo aprendendo de Jesus. Quando Jesus, na verdade, ensinou, ministrou, o próprio Paulo disse: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e tendo dado graça, disse: isto é o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes, em memória de mim. E depois que Cristo instruiu os seus apóstolos, e cada um tomou o pão em sua mão, ele disse: comai todos, pode comer. E agora, com o cálice na mão, somente vocês estão em casa, entre família. Aqui no templo não, mas aí em casa você tem a liberdade de trocar o seu cálice com algum dos seus familiares, se assim vocês se sentirem, e declarando para eles nesse momento: o Rei de Salém, Jesus Cristo, o Deus de paz, está entre nós, nos abençoando, porque Ele é possuidor de todas as bênçãos
tanto nos céus quanto na terra. E você, pai e mãe, pode abençoar os seus filhos, a sua família. Seja agora um Abraão, declarando que tudo aquilo que te pertence a Deus, é de Deus. E depois que você fizer isso, você pode participar. Bebei. Você que está no seu lar, você tem liberdade de comungar com seus familiares. Sinta nesta manhã o Rei de Paz entrando na sua casa, no seu coração, tomando agora todas as enfermidades. E não se esqueça que o pão que você acabou de comer, ele traz força, vigor para o seu coração. E o cálice que você acabou de participar traz para você alegria. Então que nesta manhã, declarando sobre a sua vida este momento, eu ministro sobre a sua casa força e alegria, 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 força e alegria. Pois o Rei de Salém, Jesus, quando ele chega para trazer bênção sobre a família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que nesta manhã, nessa primeira ministração, Deus possa te abençoar ricamente. Queremos orar nesse instante juntamente com vocês, que estão nos lares, que podem estar juntos, que podem pegar na mão. Façam isso se vocês quiserem e sentirem. Que nós já vamos orar agradecendo e finalizando essa ceia, essa primeira ceia nesse domingo. E que você possa receber, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa ceia nesta manhã, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua palavra, ó Pai, que foi ministrada aos corações. Que possamos sair daqui, ó Pai, renovados, mais uma vez, debaixo da bênção do Senhor. E que Teu nome possa ser, ó Pai, louvado, engrandecido, enaltecido, através da comunhão que nós estamos tendo. Porque eu tenho certeza que o Deus de paz já entrou em cada coração, trazendo paz, trazendo alívio, tranquilidade, trazendo descanso, trazendo refrigério, Senhor. Porque através dessa comunhão, desse momento, não existe uma presença melhor do que a presença do Rei de Salém. Não existe uma presença melhor do que o Deus dos céus, quando Ele se manifesta em nossa casa. E eu tenho certeza, ó Pai, que o pão e o vinho trouxe alegria, trouxe força para a nossa vida individual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida como sociedade, como comunidade. Que nós estamos, ó Pai, certo que a Tua palavra, ela jamais cairá por terra. Por isso, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo esteja sobre cada família nesta manhã. E que assim seja sobre a sua casa. É o que nós declaramos nesta manhã, em nome de Jesus. E você diz amém aí na sua casa. Queremos agradecer pela sua presença, queremos agradecer pela sua participação. Que Deus possa abençoar a sua vida. E nós, logo a mais à noite, às 18h30, estaremos juntos novamente na segunda ministração. Deus me deu uma palavra rema ao seu coração, mais uma. E eu espero que ela possa mesmo atingir o seu coração. Quem esteve conosco de manhã, pode estar conosco à noite nos seus lares, participando da segunda ceia. E você pode participar da palavra, estando conosco em comunhão, juntamente com a sua família. E eu tenho certeza que assim como foi nesta manhã, Deus vai falar no seu coração. Estenda suas mãos para receber. Eu quero dar a bênção apostólica nesta manhã. E você possa ir para casa. E você que está na sua casa, ser abençoado. E quem vai para casa, também receber a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam aí em casa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso, e Jesus é? Nós estamos aplaudindo. Aplauda Jesus aí. Que Deus abençoe a sua vida. Até a noite, querendo Deus.